Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e nesse vídeo estamos no 9º episódio do Central do Mundial. Torcedor, o último brasileiro está oficialmente eliminado da Copa do Mundo de Clubes de 2025 de uma forma bem triste, a gente pode dizer aqui nesse vídeo. Um cria da casa, um cria de Xerém eliminou e acabou com o sonho do Flusão dentro da competição, né? Como o futebol pode ser cruel dessa forma conosco, né? Mas, infelizmente, é o que há, né? Os caras têm dinheiro e compram os nossos atletas com uma facilidade, né? O Chelsea foi lá no meio do Mundial, João Pedro de férias, pagou 400 milhões de reais no cara, o cara veio, fez um baita segundo tempo, quando entrou contra o Palmeiras. Ontem acabou com o jogo. Foi o melhor jogador em campo contra o time que o revelou. Pra falar do jogo, cara, o Fluminense, infelizmente, fez um jogo ruim. O Fluminense, eu tinha dito na live de segunda que para o Fluminense vencer o Chelsea, eles precisariam fazer uma partida masterclass, fazer uma partida de alto nível, como vinha fazendo dentro da competição, como vinha desempenhando, né? E por isso eu acreditava que o Fluminense poderia chegar à final. Porém, o Fluminense repetiu a pior atuação dele no torneio, que foi contra o Mamelodi Sundowns, a partida da terceira rodada da fase de grupos, onde o Fluminense foi dominado pela equipe da África do Sul. Teve uma chance no jogo e o jogo terminou 0-0. Ontem teve uma chance no jogo, foi dominado pelo adversário, só que do outro lado tinha jogadores de muito mais qualidade, obviamente, do que a equipe sul-africana. E acabou que o Chelsea, com 2 golaços do João Pedro, né, venceu o jogo. E foi um jogo de muito domínio do Chelsea. O Chelsea jogou como quis, né? Contra o Palmeiras. O Palmeiras teve certos momentos que foi superior à equipe inglesa. Ontem, o Chelsea dominou o jogo assim, do início ao fim. Os primeiros minutos de ambas as partes do jogo, né, tanto do primeiro tempo quanto do segundo tempo, foram assim de um massacre do Chelsea, de assim, abafa mesmo, dificultando muito a vida do Fluminense, que eu fiquei de cara. O Fluminense, mesmo com um sistema de 3 zagueiros, 2 alas, alas ontem esses que pouco subiram para o ataque, pouco criaram ofensivamente, estavam mais recuados do que qualquer outra coisa, porque a marcação do Chelsea encaixou de uma forma assim, surreal. Partida que fez o Enzo Fernandes ontem, o Moisés Caicedo, sim, bizarro. O meio de campo do Fluminense foi engolido. A gente pode dizer, pô, o Martinelli fez muita falta? Sim, mas eu vi bastante gente falando, pô, o que fez mais falta foi o gás do Hércules no segundo tempo, né? O Hércules vinha entrando no segundo tempo muito bem. E ontem ele estava muito bem. Inclusive, a melhor chance do Fluminense no jogo sai dos pés do Hércules. Porém, eu concordo bastante, cara. O gás que o Hércules dava entrando no segundo tempo, tanto contra a Inter contra o Al Hilal, foi muito importante para que o Fluminense pudesse avançar de fase. Porém, ontem ele teve que começar como titular e não teve quem entrar no lugar dele. Outras peças para entrarem e fazerem a função que ele faz e dar o gás para o meio de campo, né? Trazer o meio de campo do Fluminense para o jogo. Eu acho que o Renato, de certa forma, demorou para mexer no time. Para mim, ele poderia ter povoado mais esse meio de campo, talvez desfazendo os 3 zagueiros, trazendo o Thiago Santos para a função de primeiro volante, né, para ter 4 meio-campistas, para ter mais circulação de bola, para reter mais a posse de bola, porque estava sofrendo muito, principalmente pelo lado esquerdo. Né? O Pedro Neto acabou com o Guga ontem, né, uma partida muito superior do Pedro Neto para cima do Guga. A partida do Pedro Neto foi tipo 9,5, 10. A partida do Guga foi 2. Foi um terror a partida do Guga ontem. Samuel Xavier fazia uma grande Copa, né? Porém, não pôde jogar por um problema muscular. E aí o Guga foi para a posição e foi muito mal, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Eu acho que os 3 zagueiros nem foram tão ruins assim, apesar do primeiro gol sair de uma bola mal rebatida pelo Thiago Silva para a entrada da área. Confesso que não é culpa do Thiago Silva, né? É culpa também do meio de campo que não estava ali para fechar o espaço. E o Guga chegou atrasado, inclusive, nesse primeiro gol do João Pedro. O Ignacio, que fazia uma Copa absurda, foi bem ontem também. Tá? Acho que foi até melhor que o Thiago Silva ontem, ganhou alguns duelos. O Thiago Santos fez uma partida que não prejudicou. Como eu disse, poderia ter
o Renato pensado em mexer no time, povoado mais o meio de campo, ou tirando ele, ou levando ele para a função de primeiro volante. O Renato não fez isso, no final das contas. E o René também fez uma partida muito ruim. Acho que os piores jogadores do Fluminense ontem foram os dois laterais. Tanto o René quanto o Guga não foram bem. Essa é a grande verdade. Quando você joga no esquema com 3 zagueiros, você precisa de alas. Você precisa de laterais que subam para o ataque. Tanto o René quanto o Guga não conseguiram ontem ajudar na criação, nem um pouco. Aí no final do jogo estavam completamente mortos, né, e não tinha condição nenhuma de tentar alguma coisa. Mas, merecidamente, o Chelsea avançou de fase. Já tinha jogado um pouco melhor que o Palmeiras, né, mas teve ali momentos, como eu disse, de superioridade do próprio Palmeiras. Mas ontem foi um masterclass do Chelsea. Eu havia dito que o Fluminense precisaria do masterclass, mas quem fez o masterclass foi a equipe inglesa, que agora chega à final. Eu fico imaginando o torcedor do Flamengo, hein? Vocês trocariam ter perdido para o Chelsea na fase de grupo e estar numa final de Mundial agora? Acho que alguns torcedores do Flamengo trocariam tranquilamente. É claro, a gente não pode cravar que o Flamengo eliminaria Palmeiras, Fluminense, Benfica. Acho que o Benfica era o adversário mais fácil para o Flamengo passar do que Palmeiras e o próprio Fluminense, né? Mas acho que o torcedor do Flamengo, uma boa parte aí trocaria não ter vencido o Chelsea na fase de grupos para estar numa final de Super Mundial para enfrentar ou Paris Saint-Germain ou Real Madrid, que jogam nessa tarde de quarta-feira, tá certo? E, cara, o Mundial como um todo, se a gente for ver, pegar aqui um saldo final da participação dos brasileiros, ele é bom, cara. Eu acho que o Fluminense fez uma campanha que dificilmente vai ser batida. Eu acho que quanto mais o campeonato acontecer, quanto mais tiver a Copa do Mundo de Clubes, se é que ela vai ser mantida, né? Tem bastante gente reclamando, as federações europeias, os europeus vão cada vez mais entender como jogar a competição, né? E ir melhor na competição. E isso, obviamente, será prejudicial aos outros continentes, porque a gente sabe, o futebol europeu hoje é o melhor futebol do mundo, né? Mas dentro dessa Copa, para mim, o Fluminense vai ser dificilmente passado. Vai ser difícil da gente ver em 2029, que é a próxima, outro brasileiro igualando esse feito do Fluminense. Eu acho que vai ser bem difícil. É um feito absurdo, ainda mais pensando que enfrentou uma Inter de Milão, vice-campeã da Champions, poderia ter enfrentado o Manchester City, mas enfrentou um Al Hilal, que é um time europeu da Arábia, né? Então, é uma campanha que vai ficar na história. Os torcedores do Fluminense, obviamente, estão muito contentes, apesar da eliminação, né? Estão felizes com a campanha. Acredito eu que está todo mundo de cabeça erguida. É claro, fica aquele gostinho de que dava, porque o Chelsea não é um europeu badalado, não é um super time, né? Mas confesso que o torcedor do Fluminense tem que estar feliz com o que foi mostrado. Das outras equipes brasileiras, cara, eu acho que o Flamengo deu azar, né, pelo lado do chaveamento, acabou pegando o lado mais difícil, né, mas fez uma competição de certa forma muito legal. O Botafogo fez uma competição de altos e baixos, teve um masterclass contra o PSG, teve um jogo bom contra o Atlético de Madrid, apesar da derrota, uma estreia não tão legal e uma derrota para o Palmeiras vexatória, onde simplesmente não jogou, né? E o Palmeiras, para mim, como eu já havia dito em live, foi o time que mais decepcionou em questão de desempenho, né? Não em questão de aonde foi, né? Porque ele foi o segundo brasileiro mais longe da competição, mas em questão de entrega mesmo, de futebol dentro das 4 linhas. Eu acho que o Palmeiras decepcionou de certa forma, né? O Palmeiras, inclusive, do Abel desse ano, é um Palmeiras que vem decepcionando, é um Palmeiras que vem jogando abaixo. Ainda mais porque esse é um elenco que a Leila reforçou. A gente sempre dizia, pô, a Abel tá tirando leite de pedra, a Leila não traz reforço. Dessa vez a Leila trouxe, e é um Palmeiras do Abel muito inconstante. Então, mas eu acho que o saldo, cara, como um todo, do futebol brasileiro, ele é muito bom, mostrou o nosso valor, mostrou que a gente tem condições, mostrou que a gente pode, tá? Pode sim fazer boas campanhas. Eu acho difícil que a gente vai igualar ou superar essa campanha do Fluminense, como eu disse aqui, mas o saldo é muito positivo, melhor para o Fluminense ainda, né? Que o Fluminense agora volta para a realidade sul-americana, Copa do Brasil e Brasileirão, volta gigantesco, né, com a moral lá em cima, né, um time que fez uma campanha desse tamanho, no campeonato do tamanho que a Copa do Mundo de Clubes obviamente vai chegar
com a moral lá em cima, lá no alto, né? Aquela setinha brilhante azul do PES, os jogadores do Fluminense vão estar, apesar da eliminação ontem, né, cara? Assim, para mim o Fluminense vai disputar claramente o título da Sul-Americana. Título do Brasileiro e da Copa do Brasil eu acho mais difícil, mas da Sul-Americana eu acho que é o principal candidato ao título. O trabalho do Renato só tende a evoluir, tem uma janela de transferências agora se abrindo para chegar mais reforços. Então, assim, o Fluminense tem muito potencial nas mãos do Renato Gaúcho, que mais uma vez provou ser um técnico extremamente competente, né? Extremamente. Apesar de ontem, como eu disse, não ter feito uma mudança rápida, eu acho que ele demorou para mexer, ele só mexeu 54 minutos para ir para cima e logo depois tomou o gol, né? Como eu disse, o primeiro gol sai de uma bola mal tirada do Thiago Silva, um golaço do João Pedro. O segundo sai num contra-ataque logo depois das mudanças do Renato Gaúcho abrindo a equipe, onde o Fluminense tenta matar jogar de todas as formas e não consegue, e o João Pedro faz 2 golaços, né? O segundo também foi uma baita pintura, uma bola que pega no travessão e entra. Então, assim, merecidamente o Chelsea está na final. O Chelsea não foi bem na fase de grupos, fez uma fase de grupos abaixo das expectativas, porém foi bem nas oitavas, foi bem nas quartas, foi bem nas semifinais e merecidamente está na grande final para, como eu disse, enfrentar ou Paris Saint-Germain ou Real Madrid, tá? Eu já vou dizendo, para mim o campeão sai desse jogo de hoje. Para mim essa aqui é a final antecipada, tá? Real Madrid ou Paris Saint-Germain serão um dos campeões do torneio, tá certo? Então, ficamos por aqui. Se você concorda comigo, discorda, deixa aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like se você gosta do vídeo e também do meu conteúdo. Também não se esqueça de ativar as nossas notificações para que você possa sempre recebê-las quando eu estiver em live ou quando eu postar vídeos novos. E, obviamente, não se esqueça de seguir o 12º Jogador em todas as nossas redes sociais, tanto no TikTok quanto no Instagram, que estarão aí no Linktree da nossa descrição. Até uma próxima, valeu, fui e tchau!